Olá, pessoal, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Como estão? Espero que estejam bem. Vamos falar sobre as emoções hoje. Um beijo para vocês. Eu vou aguardar 2 minutinhos para a gente começar, tá? Sim. E aí, gente, vocês assistiram o curso ontem? Vocês curtiram? Espero que vocês tenham curtido o que a gente falou ontem, o conceito de emoções, as dimensões das emoções, as categorias das emoções. Tanta coisa legal. Para o pessoal que não assistiu, vai lá olhar. Daqui a algumas horas eu vou retirar o conteúdo do YouTube, aproveita lá para você aprender mais. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou comentar sobre os propósitos desse curso. Para quem que é esse curso? O curso é para o público em geral. Então, como eu já havia dito, pessoas que estão iniciando na neurociências e pessoas que já têm o domínio, já trabalham na área da saúde, trabalham com pessoas. E também tem uma outra questão. Ai, espirrando ao vivo, Brasil. Tem uma outra questão, que é a gente se autoconhecer. Porque às vezes você não trabalha com nada disso. Você é um estudante, você é um adolescente, você está pleiteando uma vaga na universidade, você está pleiteando trabalhar, você é aposentado, já fez o que tinha que fazer, agora está com outros propósitos. E a gente se conhece mais, entende mais as nossas próprias emoções. O que está acontecendo com a gente? Por que que você tem certas memórias que mexem com a sua emoção? Por que que você fica emocionado quando você ouve aquela música do Roberto Carlos? Né? Por exemplo, a minha avó era assim. Saudosa vovó, ela é assim em algum outro plano. Ficava emocionada com as músicas do Roberto, que tem a música Emoções, né? Por isso que eu tô falando isso. Que é o assunto de hoje. Nós vamos falar sobre as emoções ao longo da vida. Como que se dão esses processos emocionais ao longo da vida? Desde as crianças, os adolescentes que pega fogo, literalmente pega fogo e pega fogo no cérebro. Eu vou fazer um pequenino spoiler que não tem problema para quem não assistiu o filme Divertidamente 2, que é o seguinte, quando a menininha, a Riley, ela fica adolescente, vem vários obreiros ali, de obra mesmo, pedreiro, e começa a quebrar tudo no cérebro, porque é uma transformação. Nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar também sobre as emoções na vida adulta, no envelhecimento. E aí a gente vai tem três ganchos deliciosos. Gente, tá parecendo programa de televisão, não tá? Três ganchos deliciosos que são as emoções nos nossos comportamentos. A gente vai falar como as emoções interferem nos comportamentos. Nós vamos falar emoções e esporte, aproveitando que esse ano é ano de Olimpíadas, que as emoções interferem na tomada de decisão e na tomada de decisão no esporte também. E emoções e artes. Por que que a gente fica emocionado com uma música, com uma pintura, dependendo do que você está vendo? Você tem uma emoção, aquilo te faz sentir algo, não é? Então a gente vai falar sobre isso também. Tudo isso hoje. Vamos lá, o pessoal já entrou. Ó, um beijo pro pessoal que entrou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Está tudo bem? A gente vai dar início, tá, gente? Eu vou pôr aqui no YouTube para poder responder o pessoal, tá? Então, lembrando, volto a dizer, nós estamos como nós estávamos ontem. Eu estou com o pessoal do YouTube e o pessoal do Instagram. Pessoal do Instagram, vocês não vão ver material. Tem um slide aberto aqui onde eu mostro algumas coisas. Então, alô, você que é da área da saúde, quer aprender, você que é estudante, você que é profissional, depois vai no YouTube e abre a aula de novo, dá uma olhada no material que eu coloquei, tá bom? Senão vocês vão me ouvir falar. Eu vou falar sobre essas questões, mas eu também mostro algum material. Não é muita coisa, porque eu falo mais do que eu mostro o material, mas o pessoal do YouTube tá ligado, então eu fico gerenciando. É isso, esse que é o segredo das emoções, o gerenciamento, eu fico gerenciando ambos os públicos, tá bom? Deixa eu ligar aqui.
Eu vi aqui o pessoal que gostou da aula, muito bem. Olá, queridos, várias pessoas conhecidas, alunos novos que agora viraram pupilos aqui do Instituto Fisioterapia Liberta. Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Vamos falar das emoções ao longo do tempo. Então, a gente vai começar com as crianças. Vamos falar como se dá as emoções nas crianças. Eu vou fazer uma breve introdução e a gente vai entrar no material, que é o seguinte. Primeira coisa, onde começam as emoções nas crianças? Aí você vai ler lá o livro, você vai falar, bom, começa quando ele é bebezinho, ele já começa com algumas manifestações emocionais, por exemplo, ele chora, ele tá com fome, ele chora, ele fica bravo, ele começa logo no primeiro mesinho, alguns já começam a esboçar sorriso, né? Já começam a querer manifestar alguns aspectos emocionais, mas eu digo mais. A emoção dos nenéns começa no útero. Começa no útero. Ah, mas como é que você sabe? Pela manifestação comportamental do bebê. Porque você não sabe se ele está feliz ou triste lá dentro. Porém, ele capta que nem uma esponja os sentimentos da mãe. Tá? Capta a sensação, o que a mãe manifesta, isso vai para o neném. Então, ele capta, tanto é que quando o neném está bravo, você pode. Não é bravo, mas ele está irritado. Para quem é mãe aqui e sentiu o filho mexer, a gente sabe que o nenê fica agitado. Se a mãe está agitada, a mãe está numa festa, a mãe está nervosa, brigou, o nenê fica agitado. Ele capta isso. Ou o contrário, ele fica sereno, suave, dorme. Então, assim, o neném, ele já tem essas manifestações emocionais que se dão já dentro do útero, mas ninguém percebe, porque não dá para medir a emoção, mas dá para medir o comportamento. Então começa assim, mas quais emoções? Primeiro, um resgate, um resquício da mãe. Ok. E depois do nascimento, enquanto eles são bebês, vem as emoções mais básicas. Depois, as mais complexas vão se desenvolvendo depois dos próximos anos. Então, a gente tem uma primeira infância, até uns 5 aninhos, que as crianças elas vão nas primeiras emoções mais básicas, a raiva, né? O choro mesmo, a alegria, já sorri, já brinca. Quando começa a falar, o vocabulário, a linguagem facilita a criança se manifestar, expressar suas emoções. Então, ela vai trabalhando esses aspectos emocionais dentro dela e vai desenvolvendo esses aspectos emocionais dentro dela. E aí, depois, numa segunda infância, após os 6 anos, isso fica em maior instância. Essas capacidades emocionais ficam mais afloradas, porque a criança está maior e ela manifesta tudo isso de uma forma mais evidente. Agora, você que falou, mas como assim emoção básica? Como assim emoção complexa? Vai olhar a primeira aula, tá? Ontem nós falamos sobre isso. Então, o pessoal que não assistiu a primeira aula, gente, vamos lá olhar, porque uma coisa vai concatenar nas outras, tá? E a criança tem essa construção da sua própria identidade, do seu próprio conceito de si, né? O reconhecimento de si. Isso tem no Divertidamente 2, vocês vão ver a consciência de si, que ela é construída de acordo com as nossas convicções, e essas convicções têm intimamente ligação com as emoções. Então, a gente tem toda essa construção desde a infância, já desde o útero, como uma ligação, uma esponja da mãe, até do pai, por que não dizer? Porque se o pai canta para o nenê lá fora, o nenê escuta. E aí o nenê pode começar a se movimentar, ele tem uma emoção de euforia, vamos dizer assim, porque eu vou fazer uma pausa aqui. A análise dos movimentos espontâneos da criança é muito importante. Diz muito sobre a criança. Isso eu falo em controle motor para os alunos de fisioterapia, educação física e afins, né? Quando a gente lida com o movimento humano, eu falo sobre isso. Que para quem me conhece sabe que é a minha grande paixão, né, gente? Cognição, movimento, a gente trabalha com isso. E emoções. É muito fascinante tudo isso. Como comentei com vocês ontem, né? Então, vamos entrar na aula? Eu vou abrir aqui os slides, vou compartilhar minha tela sobre as crianças. Vamos lá. Você que está no Instagram, você vai ficar com aquela vontadezinha. Vou deixar no YouTube e depois você vai lá olhar.
Então, só aqui voltando, né, dia 2 do curso, mas que é o dia 2 que é no dia 3, né? É o segundo dia do curso que é no dia 3, tá, gente? Quem lembra dessa musiquinha? Não sei se vai aparecer para vocês. Espero que vocês curtam o dia de hoje. Vamos lá, o que a gente vai ver hoje, né? Como eu comentei, então, desenvolvimento emocional nas crianças, adolescentes, adultos, envelhecimento, tomada de decisão, memória, esporte e artes. Vamos logo, porque senão eu vou acabar isso aqui 2 da manhã. Vamos falar das crianças? Então, quais são as principais emoções das crianças? Eu comentei sobre esse desenvolvimento ao longo das idades. Um minutinho, gente. Depois eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, tá? Primeira emoção é a emoção mais importante, é a alegria, tá? Aí você vai falar para mim, ah, mas para mim não é. Mas eu tô comentando, tá? Que é a emoção mais influente nos nossos comportamentos, nas nossas ações, é a emoção da alegria. Ela é a que transforma questões fisiológicas do corpo para melhor, tá? Recuperação pós-lesão, é, intensidade do caráter emocional. A alegria tem uma intensidade do caráter emocional. Vou falar sobre isso já já. Então, tanto é que, outro spoiler, no filme Divertidamente, a alegria ela é líder. Eles perguntam para ela: o que nós vamos fazer? Vocês repararam isso? Reparem isso no filme. Perguntam para ela: o que a gente vai fazer agora, alegria? Porque ela é a líder. Não é por acaso que os escritores, os redatores deixaram assim, tá? Então, ela é crucial para o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento saudável, porque a criança tem uma sensação, aquela alegria vem do apego aos pais, aos cuidadores. Então, ela tem uma sensação de amor e segurança. Essa sensação de amor e a sensação de segurança dá alegria para a criança. E isso é contribuinte intenso de todos os aspectos emocionais da criança ao longo da vida dela. Tá, mas as principais emoções, alegria, tristeza, a criança tem, ela manifesta a tristeza facilmente, né, gente? Agora, vou comentar de outras emoções, mas eu quero comentar uma coisinha da raiva. Pensem assim, gente. As estruturas cerebrais que norteiam as emoções, elas estão em formação ainda. Não está completo, tá? Então, assim, tudo fica meio desajeitado. Sabe quando sai fora do tom? Então, a amígdala, por exemplo, que é uma das estruturas relacionadas com raiva, e outras estruturas no sistema límbico, também a gente falou sobre isso ontem, eles estão em formação. Então, esses efeitos ficam desnorteados. A criança não consegue gerenciar direito a raiva. Então, ela tem naqueles 2 anos, os famosos terríveis 2 anos, né? Ela fica brava, ela manifesta a sensação de raiva, né? A emoção raiva de uma forma desgovernada. E não acha que isso vai acabar cedo, porque não vai. Vídeo adolescente. Você vai, tudo bem? Tudo bem, eu quero, né? Ou criança também. Você vai falar, filha, você quer? Eu não quero! Então responde assim de um jeito exagerado. Parece birra, parece manha, parece falta de educação. E que pode ser mesmo. Birra, mãe e falta de educação. Mas também tem, eu tô sendo uma advogada de defesa aqui, né, do desenvolvimento, porque também tem a questão da maturação neural que a gente precisa respeitar. Maturação neural. Então, essa emoção de raiva fica desnorteada, assim como nos adolescentes. Próximo, medo. O medo, a criança ela manifesta medo e é ótimo que o medo apareça para proteção da criança de perigos potenciais. Vamos supor que entra ali um gato, um animal arisco, um animal perigoso, a criança fica um pouco com medo. Isso é ótimo, porque se a criança não tiver medo, ela vai mexer em todos os animais, ela pode levar uma picada, uma mordida, ser envenenada. Então, o medo, ele é protetor. O nojo que chega também, a criança, aí você põe uma banana, aí você põe a papinha, joga tudo para fora, né? Essa sensação de nojo, apesar dela ter nojo de questões de comidas, às vezes, né, que até são gostosas para a maioria das pessoas, comidas doces, por exemplo, criança gosta bastante de doce, esse comportamento do nojo, ele forma as preferências alimentares da criança também. Ela começa, esse eu não gosto, esse eu gosto.
e também salva ela de perigos potenciais, por exemplo, alimentos envenenados, algum alimento estragado, tudo isso. Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Um minutinho. Então, também essa emoção que é super necessária. E a ansiedade, criança tem ansiedade, gente. Papai tá chegando, né? Fala, ela já fica, a mamãe tá voltando, né? A minha filha fica assim quando a gente comenta que tá voltando. O que é isso? Aquela empolgação? É a ansiedade boa. A ansiedade não é uma vilã. O problema da ansiedade é o excesso dela. É o excesso. Tá? Eu vou dar um exemplo, vou mal comparar demais, mas exemplo água. A água é vital para nós. Ela faz parte de todas as funções celulares do corpo todo. O que acontece se você beber 10 litros de água de uma vez só? Você vai ter alteração renal, você pode ter alteração seríssima, eletrolítica, e até pela questão hídrica do corpo, desajustada, porque você tomou. O que eu estou querendo dizer com isso? O problema é o excesso. Doses pequeninas de ansiedade, elas são protetoras e preparadoras. Guarda para você, porque eu vou falar de ansiedade amanhã. Eu vou falar de ansiedade amanhã. Então, em dosagens equilibradas, é tudo bem que a criança apresente, tá? Essa construção emocional nas crianças, ela é de intensa participação dos pais, pelos pais, né? Então, a participação da família, principalmente os pais, mas é família, vós, avós, né? Cuidadores, babá, as tias, os tios, os primos, o vizinho. Então, assim, a participação ambiental e da família, elas são cruciais. O ambiente que a criança mora faz diferença. Se é uma condição adequada de moradia ou não. Tudo isso faz diferença na construção emocional. Então, é uma construção emocional que se dá em bases que deveriam ser sólidas. Então, o estilo dos pais altera a construção emocional da criança. Eu nem vou entrar em detalhe aqui, porque é o seguinte: cada tópico da aula de hoje daria para nós fazermos um curso de um mês por assunto. Por assunto. É muita coisa. E eu ainda perdi o senso da realidade de colocar vários assuntos num dia só, tá? Mas vamos lá. Então, o ambiente, ele enseja construções emocionais. Os pais são os primeiros modelos que a criança tem emocional. Os cuidadores, não precisa ser só o pai, os cuidadores da criança. Outra participação importante, a escola, o ambiente escolar, o ambiente social, que as crianças têm contato umas com as outras, elas começam a ter o senso de si, a entender que as outras crianças têm outras emoções, têm formas diferentes de se comportar. Os professores é um pilar importantíssimo na construção emocional da criança. Eu até aproveito aqui para iluminar em nós a nossa responsabilidade em tudo isso quando nós lidamos com crianças, do ponto de vista familiar e pessoal também, e profissional. Então, o pessoal que trabalha com pedagogia, eu tenho bastante inscrito pedagogo também, além dos psicólogos, né? Que trabalha com criança, olha a importância que nós temos no gerenciamento emocional da criança. Se o professor não está bem, né? Claro que ninguém tem obrigação de estar bem todo dia, eu vou comentar sobre isso amanhã. Mas às vezes o professor está mais irritado, né? Está um pouco mais. A criança capta isso e ela também acaba demonstrando isso. Então, é toda uma educação socioemocional. Outro fator influente na emoção das crianças: mídia e tecnologia. A favor ou contra, Cíntia? É bom ou ruim? Não sei. Pode ser bom, pode ser ruim. Tá? Você tem desenhos animados que são educativos, você tem tecnologias, assim, até brinquedinhos, joguinhos que são educativos, que a partir de certa idade a gente pode deixar um pouquinho a criança brincar. E tem. Isso deve-se à cautela. Devemos ter cautela porque tem toda a parte maléfica também, né? Do excesso de jogos inadequados, de filmes inadequados, de conteúdo que se diz para criança e é inadequado, e que a gente tem que estar com extremo filtro e controle para esse acesso das crianças, mas interfere drasticamente também na construção emocional das crianças. Eu já vou falar mais, mas assim, o meu principal propósito com esses discursos e com todas as minhas aulas
Quem é meu aluno? Quem foi meu aluno? Eu tenho um aluno já de 20 anos atrás, esses dias, gente. Eu encontrei uma ex-aluna no cabeleireiro, eu não sei nem se ela está aqui. Hoje ela é uma médica dermatologista. E ela é professora, só que assim, há de 20 e tantos anos atrás. Então, imagina o séquito de alunos que vão crescendo, vão ficando mais velhos, vão se formando que a gente tem. Mas tudo isso para falar que a gente tem esse contato, né, com essas pessoas de tantos e tantos anos e a importância que os professores têm nesse gerenciamento emocional e que no fim das contas não é só das crianças, também é dos adolescentes e dos adultos. A gente vai falar sobre isso. Mas o meu principal foco desses cursos e de todas as aulas é que exista um alerta na nossa mente, sabe? Ninguém é obrigado a saber tudo de uma hora para outra, ninguém é obrigado a absorver tudo que você ouve de uma hora para outra. O aprendizado não ocorre dessa forma, o aprendizado ocorre aos poucos. É preciso repetição, é preciso ler várias vezes, é preciso ouvir várias vezes para que a gente aprenda adequadamente, é preciso aplicar o que a gente ouviu para que isso se torne algo mais palpável, que nos dê prática, que nos dê mão, mas que fica aquele alerta: opa, eu preciso olhar isso. Eu preciso ler mais sobre isso. Eu preciso prestar atenção nisso na minha vida profissional. Eu preciso prestar atenção naquilo na minha vida pessoal. Esse é o meu intuito. Quem me vê nos congressos aí por aí sabem que eu brinco com a luz amarela, né? Desenvolve aquela luz amarela naquele assunto. E a emoção das crianças é uma mega luz amarela, que é para ficar.